Pessoal, data FIFA rolando, mas tem muito assunto no Botafogo. John Textor, cara, tá cada vez mais estranho pro lado dele, hein? Acho que quem apostava que Textor ficaria no Botafogo e sair a Eagle, a odd subiu. Tá mais pro Textor sair do que pra ficar. Vamos ver aqui o Brown falando sobre isso. Tem também o placar aberto, né? Muita informação sobre o Botafogo. Vamos ver aqui, depois a gente volta. Ó, antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora assistir, depois a gente volta. Créditos dados aí ao Globo Esporte, é um vídeo em que o John Textor fala a respeito da gestão do Botafogo, do que a gente está vendo aí, da possibilidade do Botafogo parar de ser gerido por ele, beleza? Roda aí. I just heard that rumor this morning. I don't like to comment on rumors because they happen all the time. This one in particular got a lot of traction, so I do want to comment on it. This was not sourced sort of in the normal fashion. So it sounds like a story that came out. I assume a pretty credible person that has a good following came out with the story first. But it's not based on anything. There's no way there could be a meeting of Eagle that does not include me. And so I want people to understand how we're organized. I'm the majority stockholder of Eagle Football Holdings. That entity owns a sub-entity called Eagle Football Holdings Midco. I'm the only director of that entity. And that entity is the only shareholder of what we now know as Eagle Bidco, which is the entity that owns the clubs. That board is myself, Mark Affolter from Aries, and Chris Mallon. There are going to be changes to that board in the very near future, but I'll still remain on that board. So there really is not a situation where Eagle could be having a meeting and I'm not included. There's no truth that I'm leaving the SAF. The shareholders agreement gives me a permanent board seat at Botafogo. It does the same thing for Aries and Iconics and some other big shareholders of Eagle. They're certainly entitled to join the board with me. They've had that right since 2022. They've just elected not to use it. But no, there's no truth to this rumor. What conversations JP might having, Joe Paulo, look, he runs a social club. Social club has a lot of opinions. They're a 10% shareholder. They're invited to collaborate with us at any time, but Eagle Football is the 90% shareholder. This is not Vasco. We are not 777. We've got well-resourced shareholders. The governance of the club is fine. It doesn't need to change. I think, I talked to Joe Paulo today, asked him how this got started. He told me he's not having any such conversations. So I take him at his word. But he's a social club president. And I think he has a whole lot of, people with a lot of opinions, and he's got a lot to manage in those opinions. But that's his job. He signed up for it. Bom, gente, primeiro de tudo, o que está acontecendo? Informação em primeira mão do meu grande amigo Leonardo Bessa. Tá? O Bessa eu indico para vocês aí, inclusive, segui-lo. Né? É um dos melhores, se não o melhor setorista do Botafogo na imprensa comum, né, tradicional, nos últimos meses aí. Vem arrancando ótimas informações. Está trabalhando há alguns meses no portal Lance, então eu indico a cobertura dele para vocês. Vou colocar aqui nas redes sociais dele, aqui abaixo, tá bom? Para vocês o seguirem. Ele trouxe a informação em primeira mão de que o Botafogo, sim, está considerando agora de maneira forte, podemos colocar, tocar a SAF do Botafogo sem John Textor. Significa que o Botafogo vai ser gerido pelo social? Não, vi muita gente interpretando isso. Mas o Botafogo, na pessoa do seu presidente, dos conselheiros, do vice-presidente, está pensando em tocar a coisa sem John Textor. Tá legal? Isso é uma realidade. Inclusive, John Textor deixa isso muito claro, né, essa possibilidade, nas aspas dele. Ele defende ali o Durcésio, falou uma coisa que eu concordo em parte, mas que, né, a gente teve o ônus também dessa situação toda, beleza? Ossos do ofício. E falou, né, que é uma escolha do João Paulo, que é o presidente do Botafogo, ele toca o social e ele quem vai fazer uma escolha. Se ele vai continuar com o Textor ou se o Botafogo vai seguir sem ele. Gente, qual é o cenário, cara? Resumindo, até porque a gente já falou tantas e tantas vezes nesse assunto, né? Vamos resumir de maneira breve, tá legal? Primeiro de tudo, o Botafogo foi adquirido
pelo John Textor lá em 2022. Na virada de 23 para 24, ali no segundo semestre de 2023, na verdade, o John Textor compra o Lyon com o auxílio da Ares, que emprestou dinheiro para ele. É uma empresa, né, um banco dos Estados Unidos que, inclusive, empresta, né, é conhecido por emprestar dinheiro para clubes. Emprestou recentemente para o Atlético de Madrid, para outras equipes de futebol europeu. E o John Textor utilizou esse dinheiro para comprar o Lyon, para aportar o Lyon. Beleza? A Ares, né, os acionistas da Ares se tornaram sócios da Eagle, era um dos acordos, e o Botafogo, para que isso acontecesse, precisava assinar um termo em que o Botafogo se tornasse uma garantia da Eagle caso John Textor não cumprisse requisitos financeiros no Lyon. Dorcésio Melo assinou esse termo, beleza? Com essa assinatura, Dorcésio Melo, que à época era o presidente do Botafogo, o Botafogo teve a possibilidade de fazer aportes financeiros maiores e o Botafogo, digamos que, encurtou o seu caminho para a glória. Ponto. Essa é a primeira parte de tudo. O Botafogo, fatalmente, sem essas assinaturas, o Botafogo não contrataria Luiz Henrique, o Botafogo não contrataria Thiago Almada, o Botafogo não aumentaria significativamente o seu orçamento na contratação de jogadores, o Botafogo não aumentaria significativamente a sua folha salarial e muito provavelmente não teria sido campeão brasileiro da Libertadores 2024. Isso é verdade. Quando o Textor fala isso, não é exagero, é verdade. Só que ao mesmo tempo que a parceria Botafogo-Lyon possibilitou o Botafogo a ganhar casas na competitividade pelos títulos no futebol brasileiro e sul-americano, né, competir com o Flamengo, com o Palmeiras, competir com o River, Atlético Mineiro, Libertadores e tudo mais, a gente também teve problemas em 2025. Beleza? O John Textor não cumpriu os requisitos financeiros na França. Os franceses são muito linha dura nesse sentido. Lá existem regras de fair play financeiro. A Eagle, na justiça, pegou o clube, pegou o Lyon. E nessa, na garantia, o Botafogo, digamos que é dúbio, né? Porque o Botafogo está como garantia do Lyon, mas a Eagle só pode tocar o Botafogo com o aval do contrato bem amarrado do social. Aí tem dois caminhos aí que são importantes serem explicitados. O Botafogo, nesse momento, gente, está em órbita, tá? De um lado tem a Eagle e a Ares, do outro tem John Textor, beleza? Quais são os dois cenários? Cenário número 1. O Botafogo continuaria nas mãos de John Textor. Como isso seria possível, já que John Textor não tem dinheiro? O dinheiro do John Textor acabou em relação à alavancagem, já que as contas estão bloqueadas na Eagle, beleza? John Textor teria que arrumar um dinheiro para recomprar o Botafogo com garantias. John Textor não conseguiu apresentar ainda essas garantias. Estamos aí na primeira semana, caminhando para a segunda semana de outubro. Né? Já não é, está ali batendo na porta do ano de 2025. E ele não apresentou essas garantias. Browninho, Marinax e o Grego. O Grego, até o momento, não bateu o martelo. Ó. Vou comprar, aqui está as garantias, aqui está o dinheiro, vamos entrar nessa. Ainda não aconteceu isso. Não sei se o Grego está esperando realmente a água bater no teto, né? O que ele está realmente esperando para fazer. Beleza? Acontece que, sem essas garantias, o John Textor ele não dá, digamos, a certeza para a Eagle de que ele vai conseguir gerir o Botafogo de maneira saudável financeiramente falando. Isso são as apurações, tá? Isso não é a minha opinião, pelo amor de Deus. Qual é o outro lado? Qual é o outro caminho? Né? De um lado nós temos o John Textor, que óbvio, né? Como pessoa, a gente sabe que ele gostou muito do Botafogo. A gente sabe que ele é um cara que ele faz de tudo para ver o Botafogo competindo. Não à toa, acho que ele até cuidou mal do dinheiro dele nesse sentido. Só que mesmo com ele, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir ter o Botafogo saudável financeiramente falando. Certo? Do outro lado, qual é a segunda opção? O Botafogo sair das mãos de John Textor, ir para as mãos da Eagle e da Ares, da Eagle Global, correto? E como isso aconteceria? A Eagle colocaria provisoriamente
novos nomes para tocar o futebol do Botafogo, beleza? Que poderiam, inclusive, ser alguns dos nomes que a gente falou aqui, né? Que existiam brasileiros aí ligados à CBF, né? Que inclusive um deles já trabalhou no Flamengo, trabalhou no Corinthians, estavam interessados em gerir o Botafogo. Eles geririam o Botafogo provisoriamente, certo? O Botafogo se manteria com um nível de competitividade. Eu não sei, a competitividade é outra coisa, mas o Botafogo pagaria salário, se manteria financeiramente ok, não gastaria a mais pela competitividade, isso é interessante ser dito. A Eagle vai falar, o que eu preciso colocar de dinheiro no Botafogo para ele não falir, para ele não brigar para não cair, e para ele continuar ali, ok. Tanto. Pô, Berão, mas a torcida quer um camisa 10, a torcida quer um centroavante, a torcida quer brigar pelo título tal. A Eagle vai olhar e falar, caguei. É basicamente isso. Tá? E aí são duas opções. Ou a Eagle continuaria gerindo o Botafogo, ou então, que é o mais provável, né? Já que a Ares está envolvida nisso, a Ares precisa ver a cor do dinheiro que ela emprestou para o John Textor, e se ela quiser esse dinheiro a curto prazo, a revenda do Botafogo. A Eagle pegaria o Botafogo e revenderia para outros acionistas. E aí a gente não sabe quem são. A gente só saberia no que vem, daqui 2 anos. Se seria um acionista dos Estados Unidos, se seria um acionista da Itália, se seria um acionista da Arábia Saudita, se seria um brasileiro. A gente não sabe, tá? Exemplo, sei lá, o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno reestruturou o Cruzeiro e ele quis vender o Cruzeiro. O Pedrinho, né, foi lá e comprou. A 777 saiu num processo jurídico do Vasco, o Vasco ainda não foi revendido para nenhum lugar, continua ali meio que nessa situação. E essa situação na consequência do Botafogo hoje na prática, né? O Botafogo está em órbita. E isso é perigoso, porque o Botafogo pode se oxigenar financeiramente falando. Então, assim, a SAF ela vai ter que escolher o melhor caminho, tá? Em todos os caminhos você vai ter prós e contras, beleza? E o que vai ser melhor daqui pra frente? A gente não consegue dizer, né? Porra, no mundo dos sonhos seria lindo. Botafogo, continuar com o Textor, que é um cara que gosta do clube, que é um cara que quer ver o clube competitivo, tendo o aporte financeiro do Marinax, que é um cara cheio do dinheiro, entrando na holding ali do Olympiacos, do Nottingham Forest. Por outro lado, isso pode não acontecer da maneira mais, né, cordial e menos turbulenta possível. Do outro lado, a gente pode também ter a Eagle ali, investindo legal no Botafogo. Aí revende para um cara que também é um cara bem intencionado, igual o John Textor, ou pode acontecer o contrário. O Botafogo ser revendido por um grupo que, não tá muito aí para competitividade. Como tava 777 no Vasco, e assim vai. Beleza? Então, assim, fato é que o Botafogo precisa agir. E a gente aqui não sabe ainda qual é o melhor caminho, tá? O John Textor, ele já indica que ele tá preocupado. Beleza? Meu amigo Bandeira, e o Botafogo perdeu com polêmica de arbitragem, a meu ver também um pênalti, claro, não marcado, né? Mas, tirando isso, perdeu por quê? No jogo contra o Bragantino, né? Contra o Inter. Contra o Internacional, 2-0 no sábado. Já ficou tão longe, né? Sábado, 2-0 pro Inter. Tá faltando alguém como uma Costa ali pra colocar a bola na frente. É que o Savarino tá mal. Pode conversar. Pode conversar. Savarino tá mal, a Costa joga muita bola. Pois é, como nós já falamos bastante, mostramos até o lance de polêmica de arbitragem, agora eu vou deixar pra falar sobre a parte, a responsabilidade do Botafogo. Porque realmente, estava 1-0 pro Inter. O Botafogo poderia ter empatado no pênalti e o Mercado também poderia ter sido expulso. Deu uma cotovelada no Santiago Rodrigues. Dito isso, já falamos muito sobre arbitragem. O David Ancelotti escalou um Botafogo no 4-2-3-1 e o David Ricardo, o David Ricardo, porque é David o treinador, David o zagueiro, fica difícil assim. E Davi o zagueiro derrotou o Golias. Davi derrotou o Golias. Mas o David Ricardo jogou na lateral esquerda improvisada, ele que é zagueiro, porque o Botafogo tinha uns 3 laterais fora. Teles, Marçal por lesão e o Cuiabano estava suspenso. Então você já começou a mexer no esquema do David Ancelotti. Do outro lado, o Ramon Dias tinha identificado contra o Corinthians que com 3 zagueiros, ele fez isso no intervalo do jogo. Só que o Ramon Dias é muito experiente, treinador há muito tempo, campeão. Ele identificou contra o Corinthians que o Inter estava com um problema de marcar os lados e, ao mesmo tempo, ele tem laterais que poderiam virar alas, que são o Aguirre e o Bernabé.
E aí ele conseguiu segurar o Corinthians, o Inter tinha problema pelo lado, parou de ter. Contra o Botafogo, o Ramon Dias já entrou com 3 zagueiros. E o David Ancelotti entrou com um zagueiro improvisado na lateral esquerda. O campo encharcado, não tinha condição de jogo. Quando você não tem condição de jogo, se você não vai fazer o gol, o adversário também não pode fazer o gol. Então, além de faltar organização, faltou postura. Aí o Botafogo... É pra não ter jogo, né? É pra não ter jogo, ó. 0x0 aqui, o gramado tá impraticável, eu não vou fazer o gol. O adversário não pode fazer. E logo no início, o Botafogo tomou o gol, com desorganização e falta de postura. E aí vamos de novo para a questão da arbitragem, mas agora falando a respeito do Botafogo. O Arthur Cabral foi puxado na área. Você não viu ninguém. Isso seria ótimo se nenhum clube fizesse, mas todo mundo faz. O Botafogo não fez. Você não viu um jogador correndo em direção ao árbitro, pressionando. No muito, Marlon Freitas, que é o capitão, foi lá, reclamou um pouco. A bola saiu no escanteio para o Inter. Todo mundo tinha que fechar. O Inter não poderia bater o escanteio. No Grêmio e Botafogo, o Kahneman encheu a paciência da arbitragem. O VAR deve ter falado assim, bem, vamos achar alguma coisa aqui. Achou e deram pênalti. No Arthur Cabral, não. O Botafogo ficou manso, tranquilo, deixou bater o escanteio, quase tomou o gol no escanteio. Aí o Arthur Cabral teve a oportunidade, porque o repórter levantou a oportunidade, levantou a bola para ele no intervalo para falar do pênalti. Ele falou da chuva do gramado, mas não falou do pênalti. Quer dizer... Então, além da parte organizacional do time, tem a parte da postura também. Porque eu tô contextualizando no lance de pênalti, mas isso passa para os lances do jogo. O time tá apático, o time não consegue marcar, o time não consegue atacar. E depois que tomou um gol, conversava com amigos, olha, já era, não vai virar o jogo, a não ser que desse pênalti, porque o Botafogo nesse campo já não ia criar nada. Tendo tomado um gol, esquece. Aí veio pro segundo tempo, o campo tava melhor, o David... Ele pode vir a ser um grande treinador, mas a inexperiência fala muito alto. No jogo anterior, o Ramon Dias conseguiu, com 3 zagueiros, anular o Corinthians e melhorar, e já entrou melhor contra o Botafogo. Aí o David foi fazer a mesma coisa no intervalo. Aí botou 3 zagueiros. Logo no início, o Carboneiro pega a bola, vem o Vitinho, um ponto em diagonal entre 2 dos 3 zagueiros, já era. Gol do Inter. Porque não adianta você só fazer. Você tem que preparar, tem que conversar, tem que estar tudo exatamente. Tem que ajustar a linha, tem que sobe, quando corre para trás, quando corre para frente. E aí faz muita diferença. Aí o Botafogo tomou o segundo gol e, por sorte, o Botafogo não foi goleado lá em Porto Alegre, poderia ter tomado mais gols. No primeiro tempo ainda teve bola na trave do Inter, no segundo tempo também alguns ataques, mas tem que esquecer essa derrota e se preparar agora na data FIFA. O próximo adversário é fraco? É fraco, é o Flamengo, mas, pô, aqui, aí quase saiu até o fone de nervoso, papa. Quando que é o Flamengo e Botafogo? No dia 15, depois da data FIFA. O Botafogo não vai ter o Vitinho, que também está na seleção brasileira, foi convocado. Então vai moleza, né, o Bandeira? Molezinha, esse jogo aí, papo, eu tô super tranquilo. Até dia 14. No dia 15 eu vou estar nervoso. Mas é isso. O próximo adversário é o Flamengo. E, sinceramente, é um clássico no Newton Santos. Botafogo tem que vencer, óbvio. O Fluminense podendo chegar. Mas é aquele clássico que não tem que entrar com a pressão de que vai acabar o mundo se não vencer. Porque o Botafogo... Não, mas já tá dando desculpa antes. Não é desculpa não. Já tá negociando empate. Santos e Ceará, meu amigo. Como eu falava que o ano não acabou. Ou Ceará e Santos. É Ceará e Santos. O ano não acabou quando o Botafogo saiu da Libertadores, da Copa do Brasil. Não pode acabar se perder ou empatar. Quem disse que não acabou? Acabou sim. Não acabou nada. Se acabar, vai até ter a Copa do Brasil ano que vem. Mas tem que estar na Libertadores, ô Ilan. Dinheiro, farpela. Aquilo que vocês têm muito, que eu não tenho tanto, Botafogo precisa. Tem que ir para Libertadores. O investimento é muito alto. Então, tem que pontuar contra o Flamengo. Óbvio, até pela questão da rivalidade. Mas depois tem Ceará, Santos e Botafogo tem que continuar nessa batida. Tá trocando pontos. No G6, eu creio que o Botafogo vai ficar até com relativa tranquilidade até o final do campeonato. Até o final do campeonato. Os perseguidores estão mal. Olha o São Paulo ontem perdendo de maneira justa em casa. Mas o Bragantino ganhando de maneira São Paulo injusta. Deve ter feito empréstimo com a Crefisa também. Mas, falando sério, tem que treinar bem agora na data FIFA, aproveitar esse tempo, porque o time precisa melhorar muito. Meu medo, na última data FIFA não foi muito legal, não. O time voltou pior. Tem treinador que é assim, né? Você dá muito tempo pra ele. Eu acho que isso é um consenso. Acho que todo mundo acha que trabalhar volta melhor. Não é pra trabalhar, sempre volta melhor. É desses. Não, essa não.
Fernando Diniz meteu 3x1 no São Paulo no Morumbi quando ficou 10 dias. Antes. Aí depois Foi antes. voltou um mês. Não, mas foi teve antes da uma parada. pausa, teve uma pausa de 10 dias, 3x1 no São Paulo. Mas Aí parou depois mais do tempo. Mundial Aí saiu desandou, perdendo o jogo um desandado, atrás do desandado. outro. Aí ficou um mês, perdeu o Botafogo do Ancelotti no primeiro jogo do Dia cara. 20, depois da parada, um pouco depois da parada, tem Vasco e Fluminense no Maracanã. E o Diniz já perdeu o primeiro Fluminense e Vasco do ano, né? Já era ele, o treinador. Não vai querer perder esse jogo, não, rapaz. Pois é. Não, mas Esse jogo aí antes tem o Vasco. Não, pega tem uma antes do- rodada, tem um joguinho antes. Tem um jogo antes Tem logo depois. O Vasco pega o Fortaleza antes. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.